Vital pergunta, bom dia, só me esclareça uma coisa. Se houver intervenção militar, o presidente cai ou continua no comando? Não dá para entender essas pessoas que apoiam Bolsonaro pedindo intervenção militar. Tá aqui a mensagem da Elizabeth. Mas eles pensaram nisso, Elizabeth. Tem uma faixa aqui, ó. Superior Tribunal Militar, intervenção militar com Bolsonaro no poder. Dureza, viu? Vamos lá. O Valéria Rain tá aqui do meu lado para trazer informação. A gente conversou agora há pouco, no bloco anterior, com o secretário de Justiça Peter Panuto. Um dos assuntos foi o que está divulgado hoje, no Diário Oficial. Regras um pouco mais rígidas, ou explicando, que precisa acontecer em um ambiente coletivo em condomínios. Você foi ouvir um especialista sobre essa situação e essa avaliação, dessas novas regras. Muito bom dia, Valéria. Bom dia, Flávio Paradella, André Berenguel. Essas novas restrições, que são importantes para o enfrentamento da pandemia, e já tiveram até publicação no Diário Oficial, é um aditivo ao decreto do dia 25 de março, e tem regras, então, mais rígidas nesse uso coletivo, das áreas coletivas. Então, piscinas, quadras de esportes, academias, salões de festas não podem funcionar durante a fase emergencial da forma como funciona normalmente. Então, ela libera apenas de forma individual essa utilização. E a gente conversou, então, com o Eric Keller Camargo. Ele é advogado em direito condominial e membro também do Secov São Paulo, então ele entende bastante dessa situação e ele esclareceu primeiro essa denominação individual, que no caso dos condomínios se refere à unidade familiar. Então a família pode utilizar em conjunto ali, mas só a família, não pode ter duas famílias ao mesmo tempo utilizando, por exemplo. Então ele explica que para que essas regras sejam cumpridas, é preciso que os próprios moradores ajudem na fiscalização, já que fica difícil para o síndico ou para os funcionários ficarem o tempo todo observando se tem mais de uma família utilizando esses espaços. Então, ele pediu a colaboração e disse que é até uma obrigação dos condôminos terem esse tipo de cuidado com as áreas comuns quando se refere à saúde dos condôminos. A gente precisa abordar o que quer dizer a questão individual. Sempre quando a gente trata de condomínio, a individualidade está diretamente relacionada à unidade condominial. Então a gente está falando do individual, é aquela família que coabita, e que mora ali naquele condomínio. Isso é importante a gente sempre deixar claro. Fora isso, as regras de fiscalização ou as ferramentas de fiscalização, ao meu ver, elas são aquelas tradicionais existentes no condomínio. Você tem já a questão do monitoramento por circuito de câmeras, você tem os próprios funcionários que por vezes ficam circulando e rondando essas áreas comuns, estejam elas sendo utilizadas ou não. Os próprios condôminos devem verificar isso e analisar esta utilização, porque a gente precisa lembrar que todo condômino tem o dever de fiscalizar e tem o dever de adotar condutas de forma a resguardar a saúde, a segurança e o sossego de todos os demais, e isso já lá prescrito em lei federal. A gente não precisava de um decreto para isso. Então todos ali precisam também ser órgão fiscalizador. Só que o Devisa também pode entrar, Lembrando que a fiscalização da prefeitura tem a permissão de entrar, pode entrar nesses locais e pode multar o condomínio se chegar lá e observar a aglomeração e descumprimento dessas medidas restritivas. O Eric Keller Camargo, ele orienta que o síndico estabeleça regras bem claras, se possível utilizando ferramentas de agendamento que existe de forma online, para evitar que haja desentendimentos no momento de decidir qual unidade familiar vai utilizar essas áreas de uso coletivo. Quanto a desentendimento de condôminos, principalmente pela situação que a gente está passando, os condôminos mais juntos dentro de casa, convivendo de uma maneira mais frequente, digamos assim, sem dúvida esses desentendimentos podem ocorrer. Como que a gente previne isso?
A sugestão é que o síndico, o conselho de administração do condomínio, ele consiga trazer aos condôminos regras de utilização de uma maneira bastante clara, bastante específica, que ele tenha a possibilidade de cumpri-las, não só através das ferramentas de agendamento, por exemplo, mas de uma maneira que ele consiga fazer com que os condôminos entendam quais serão essas regras e quais são as condutas que eles precisam adotar. Se tiver tempo de ouvir a sua comunidade, isso facilita. Todo o regramento que tem a divisão de responsabilidade na sua criação facilita o cumprimento e diminui a possibilidade de desentendimento. Nem sempre isso é possível. Então a sugestão é que os condomínios que optarem por utilizar as ferramentas tecnológicas de agendamento e assim por diante, eles o façam de uma maneira clara para diminuir essa possibilidade. Essa restrição é válida pelo menos até o dia 11 de abril, Paradela. Ok, muito obrigado, Valéria Rain, então aí com essa avaliação desse especialista.